Olá, prezada aluna, prezado aluno, tutores, todos aqueles que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos à quarta aula da disciplina de Mercado Financeiro de Capitais, hoje com o tema Derivativos e Governança Corporativa. Olha só, reta final, última aula da nossa disciplina. Eu sou o professor Renato Silva, sou economista, especialista em economia de empresas, mestre em economia, e é com muita satisfação que eu tenho acompanhado, ministrado essa disciplina para você. Espero que esteja sendo de grande proveito e absorção de conhecimentos nessa disciplina tão interessante, tão importante para a sua formação. Vamos fazer aí uma breve recapitulação de tudo aquilo que nós já estudamos até agora? Vamos lá? Na primeira aula, o que nós estudamos? Na primeira aula, nós estudamos o mercado de capitais de um modo geral e o sistema financeiro nacional. O que nós observamos? Nós observamos que existe um sistema financeiro nacional que é composto por sistemas e subsistemas, onde eu tenho um Conselho Monetário Nacional, onde eu tenho o Banco Central, onde eu tenho a Comissão de Valores Mobiliários, que vão ajudar a normatizar, regular esse sistema. Nós vimos que existem os operadores que vão fazer as intermediações entre agentes superavitários e deficitários nesse mercado, como os bancos comerciais. Nós estudamos o que é Bolsa de Valores, estudamos os tipos de operações que existem, como o mercado à vista, mercado a termo, mercado de opções. Nós estudamos também, na aula 2, a precificação de ativos. Falamos que é importante você saber a valoração daquele determinado ativo e dado o risco que você incorre em fazer aquele investimento. Falamos do modelo CAPM, falamos do índice Jensen, falamos do modelo Sharpe. Falamos sobre também de outros produtos que existem no mercado financeiro, como, por exemplo, renda fixa, pré e pós-fixado. Na aula passada, na aula número 3, nós trabalhamos com o mercado cambial, nós entendemos então o que é o câmbio, taxa de câmbio, valorização, desvalorização cambial. Nós também estudamos um ponto bem interessante, que foi o processo de abertura do capital de uma empresa, ou seja, a partir do momento que ela decide por abrir o seu capital, quais são os passos que ela deve percorrer. Vimos também as vantagens e desvantagens de se abrir o capital e a empresa deve ponderar o custo-benefício do processo de abertura. E nós estudamos os tipos de financiamento que uma organização pode ter, que é o capital próprio e o capital de terceiros. Basicamente, essa foi a trilha que nós guiamos até agora, sempre seguindo o nosso livro da disciplina. Muito bem, agora nesta aula nós vamos dar continuidade nessa reta final, vamos trabalhar outros assuntos bem interessantes, bem importantes, seguindo na sistemática do KLS 2.0, na qual nós teremos uma situação geradora de aprendizagem e assim vamos elaborar algumas situações, problemas e assim trazer resoluções práticas que vão nos ajudar a entender aí a sua aplicabilidade no dia a dia. Muito bem, então vamos ao quadro que eu quero trazer para você o nosso convite ao estudo. Nessa unidade você conhecerá técnicas de análise de ações e será apresentado ao tema sobre derivativos e governança corporativa. Isso fará você adquirir a competência geral quanto à competência técnica da nossa disciplina. Então, na situação problema 1, nós vamos trabalhar, então, conceituação e funcionalidade da análise fundamentalista. Na SP2, eu vou trabalhar com você análise técnica, conhecido como análise gráfica, e vamos abordar a sua conceituação. Na situação problema 3, vamos trabalhar os conceitos de derivativos. E na situação problema 4, nós vamos trabalhar o tema da governança corporativa, abordando sua conceituação e contextualização com o mercado de capitais. Muito bem, conhecimentos importantes como matemática financeira, contabilidade e estatística, temas estes que você já deve ter estudado em outras disciplinas e são importantes para estudar o mercado de capitais. Muito bem, vamos para a atuação geradora de aprendizagem, que vai ser ela que vai fazer todo o norteamento da nossa aula dentro do conteúdo proposto hoje. Muito bem, a Companhia dos Pescados Barbatanas S.A. é uma indústria centenária no Brasil,
localizada no estado de Santa Catarina. A empresa já abriu o seu capital faz uns 10 anos, mas ainda pode ser considerada nova nesse mercado. Ou seja, ela é uma empresa que há 10 anos negocia suas ações no mercado de capitais. Porém, a gestão da empresa, ela não está contente com o desempenho de suas ações no mercado de valores mobiliários, ou seja, no mercado de capitais. Bom, nós sabemos que o desempenho das ações no mercado de capitais depende das expectativas criadas nos investidores em função aí de dados, de projeções apresentadas também pela empresa. E o que vai poder, então, afetar o desempenho de uma empresa no mercado de capitais? O que leva essa gestão a estar um pouco descontente com esse desempenho? Cenário econômico, resultado financeiro, especulação, expectativa de investidores, planos de investimento, são todos pontos que podem influenciar de uma maneira ou outra as ações de uma empresa. Por isso, o senhor Manuel de Castro, executivo principal da empresa, e sua diretoria desejam conhecer, olha só, técnicas de análise de ações utilizadas por investidores e outras medidas que poderão fazer com que as ações criem valor. Por que isso é importante, professor? Porque sabemos que ações valorizadas no mercado de capitais são sinais de sucesso da empresa, garantem maior liquidez e são uma excelente fonte de captação de recursos financeiros. Então, analistas financeiros do mundo inteiro, eles realizam análises constantes sobre o preço das ações no mercado, a fim de compreender o momento certo de comprar e vender ações e compreender se uma empresa possui tendência de alta ou de baixa no mercado acionário. Por isso, algumas técnicas são utilizadas. Então, o primeiro objetivo da nossa aula é compreender essas técnicas de análise de investimentos, de análise de ações, melhor dizendo. Nós temos dois tipos de análise de ações. Nós temos as análises que são consideradas fundamentalistas e temos as análises consideradas técnicas ou análise gráfica. E os investidores, eles costumam analisar quais são as tendências de uma empresa, quais são as tendências das ações, dados esses tipos de análise. Então, são as duas escolas que vigoram hoje, que os acionistas, investidores do mundo inteiro utilizam para compreender o momento certo de comprar, vender determinadas ações das empresas. Porque quando nós investimos no mercado de ações, eu, você, futuro investidor, nosso objetivo é lucrar. Porém, nós sabemos que é um mercado volátil, cheio de riscos, incertezas, expectativas, e nós precisamos usar de técnicas para saber se aquela empresa ela possui tendência de alta ou de baixa, se está no momento de comprar ou vender aquela determinada ação, e assim saber se existe alguma possibilidade de geração de valor com aquela ação. Muito bem, vamos para um vídeo e daqui a pouco eu volto com a primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, então vamos ao quadro conhecer a nossa primeira situação problema. Bom, a gestão da empresa Barbatanas, formadas pelo senhor Manuel e sua diretoria,
Sabe que investidores, além de utilizarem modelos de precificação de ativos, como estudados lá na aula 2, utilizarão algum tipo de análise para verificar tendências da empresa. Olha, essa palavra ela é muito importante. Em termos gerais, aqui uma tendência nada mais é do que a direção em que o mercado está se movendo, que pode ser de alta ou de baixa. Fato é que as expectativas criadas pelas tendências irão gerar expectativas que vão refletir na demanda das ações da empresa e isso vai impactar no preço das ações, tudo bem? Portanto, o senhor Manuel, ele deseja conhecer o conceito e a funcionalidade da análise fundamentalista e você deverá apresentar um relatório contendo essas informações. Então, nosso foco inicialmente será conhecer a análise fundamentalista. É um tipo de análise de ações. Bom, historicamente, esse tipo de análise chamada fundamentalista, ela teve início em 1929 e ela foi colocada pela primeira vez por Benjamin Graham, professor da Universidade de Colômbia, que revolucionou a análise de investimentos em ações e se mantém importante até os dias atuais. E esse movimento ele é muito interessante porque ele trouxe uma maneira diferenciada de se analisar ações e prever movimentos de alta ou de baixa para as empresas. Vamos entender o conceito dessa análise? Muito bem, vamos trazer o conceito de análise fundamentalista de ações. Podemos conceituar análise fundamentalista, segundo Pinheiro, como o estudo de toda a informação disponível no mercado sobre determinada empresa com a finalidade de obter seu, olha só, verdadeiro valor e formular uma recomendação sobre a compra ou venda desse determinado ativo. Então, o objetivo principal dessa análise fundamentalista é avaliar o comportamento da empresa para determinar o quê? O seu valor. Essa análise aqui, então, ela parte do princípio que as ações possuem valor intrínseco e que se relaciona diretamente à performance dessa empresa e com a situação geral da economia. E esse é um tipo de análise, essa análise fundamentalista, muito utilizado pelos investidores para prever o quê? O desempenho futuro de uma empresa em relação ao mercado. Então, é uma análise, nós costumamos dizer, de longo prazo, ou seja, o conhecimento do comportamento futuro da empresa e, consequentemente, do valor de suas ações ao longo do tempo. Mas essa palavra aqui, ela é muito interessante. Quando a gente fala de valor intrínseco de uma ação, o que significa essa palavra ou esse valor? Significa aqui que o preço de mercado de uma ação não representa necessariamente o valor que aquela empresa possui. Ou seja, muitas vezes o valor de mercado daquela ação, ela pode estar muitas vezes supervalorizada ou subvalorizada. Então, uma empresa, ela é constitui dos seus negócios, uma empresa é constituída da sua marca, dos seus valores, dos seus projetos, produtos, dos seus clientes. E as ações de mercado, elas precisam, o preço da ação dessa empresa no mercado, ela deve compor esse valor intrínseco. Porém, esses analistas da análise fundamentalista falam que muitas vezes a ação de uma empresa ela não está com esse valor intrínseco, ou seja, esse valor que realmente ela tem. Por exemplo, podemos fazer uma análise das ações da Petrobras, que eu sempre costumo usar esse exemplo, e dadas as análises dos fundamentos econômicos, financeiros, poder de mercado, saúde financeira, conjuntura econômica, a gente acredita que o seu valor intrínseco é de R$30 o valor da ação. Só que se a gente analisar o mercado hoje, esse valor está a R$19.
O que eu posso pensar? Essa ação está subvalorizada. O seu valor intrínseco é R$30, ela vale R$30, mas ela está abaixo desse valor que ela realmente está, de 19. Então eu posso pensar que vale a pena comprar ações da Petrobras porque ela está abaixo do seu valor de mercado, do seu valor intrínseco. Porém, pode acontecer o inverso. De eu acreditar que o valor intrínseco dessa ação esteja, por exemplo, de R$30, porém ela está valendo R$35. Então eu posso ver que essa ação está supervalorizada e a tendência é que ela volte para o seu valor intrínseco, que é de R$30. Então, basicamente, a análise fundamentalista, eu vou tentar identificar esse valor intrínseco da ação e olhar no mercado se realmente ela tem este valor, tudo bem? Vamos ao quadro para que eu possa continuar te explicando isso. Pereira define que para estimar o valor de uma ação, que é esse valor intrínseco, tá? Em determinado momento, a análise fundamentalista se baseia em 3 pontos importantes. Ela vai se basear por demonstrações financeiras passadas, que são relatórios contábeis que informam sobre a situação financeira da empresa, que além de ajudar a organizar o orçamento, também auxilia as tomadas de decisão. Então aqui o investidor, o analista, ele vai analisar o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado da empresa, o fluxo de caixa, o demonstrativo de valor adicionado. Ele vai analisar esse histórico financeiro da empresa e entender a sua saúde financeira, o tamanho do seu passivo, o tamanho das suas dívidas e compreender se essa empresa está em um processo de crescimento financeiro. Também vamos analisar nessa análise fundamentalista a situação da economia e estimativas futuras. O fato é que todas as empresas elas são afetadas de alguma maneira pelas mudanças na economia de um país. Portanto, é muito interessante que uma análise fundamentalista leve em conta a situação econômica do Brasil, por exemplo, que são as variáveis macroeconômicas, como índice de desemprego, inflação, taxa de juros, tamanho do Estado, déficit público, por exemplo. E outro ponto, grau de confiança do investidor, muito ligado também ao grau de investimento de um país. Por exemplo, nota de crédito concedida pelas agências internacionais de classificação de risco, o rating. E é importante porque indica aos investidores, principalmente estrangeiros, com o nível de confiança para se investir em um determinado país, e assim a gente consegue analisar se as ações, as empresas, de um modo geral, possuem uma tendência de crescimento. Então, basicamente, eu vou olhar esses 3 pontos para tomar a decisão se realmente vale a pena investir nesse mercado, nessas ações, se tem fundamentos, ou seja, fundamentos financeiros, fundamentos econômicos importantes que vão me dar segurança para investir e apostar no crescimento dessas ações. Então, basicamente, quando a gente analisa, nós vamos pensar numa análise fundamentalista no ambiente econômico e nos fundamentos da empresa. No ambiente econômico, o que eu posso considerar aqui? A inflação. A inflação nada mais é do que o aumento generalizado e contínuo dos níveis de preço. Quanto à nossa análise fundamentalista, a inflação é considerada uma das variáveis fundamentais para o desempenho do mercado de ações, sabia? Porque a expectativa de maior inflação provoca um ambiente de incertezas no mercado, gerando maior risco para o investidor. Taxa de juros. Aqui eu vou citar a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, divulgado sempre pelo Copom. Porque uma alta taxa Selic representa melhores ganhos em fundos de renda fixa que apresentam menor risco. Agora, uma baixa significativa na Selic, o que acontece? Investidores tendem a aplicar nas ações. As contas externas são importantes, principalmente pela questão cambial, das reservas cambiais, e isso vai influenciar diretamente a valorização e desvalorização da moeda, isso vai influenciar as ações de muitas empresas. Contas públicas, ou seja, se nós temos credibilidade quanto a um Estado que possui contas controladas, que não influenciam diretamente no mercado e que assim vai dar austeridade para a economia, não vai influenciar de maneira negativa nas empresas. E o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Por exemplo, se o PIB cresce, é esperado um aumento da demanda na economia como um todo. Portanto, todas as empresas tendem a se favorecer.
Logo, um PIB, aqui ele é um fator macroeconômico importante. Logo, se os investidores acreditam que o PIB do país vai crescer para os próximos anos, consequentemente, as empresas tendem a crescer também e isso vai se refletir no preço das ações. Agora, quando eu analiso o fundamento da empresa, aqui já são alguns pontos importantes. O que os analistas conseguem analisar, procuram analisar? O índice de liquidez corrente da empresa, calculado a partir da razão entre os direitos a curto prazo e as dívidas de curto prazo de uma empresa. No balanço, as informações são evidenciadas no ativo e no passivo circulante, ou seja, o quanto a empresa ela tem a capacidade de pagar suas dívidas a curto prazo. Índice de liquidez seca. Isso aqui é muito semelhante ao índice de liquidez corrente, porém exclui os estoques. Se a empresa trabalha com estoques, é interessante retirá-los dessa análise de liquidez, porque significa desconsiderar a possibilidade de não vender os produtos acabados. Nós temos o retorno sobre o patrimônio líquido, que é um indicador que mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos, do dinheiro investido. Isso é muito importante, mensura a rentabilidade do patrimônio líquido. E retorno sobre ativo, que é para analisar a capacidade que uma empresa tem de gerar lucro a partir dos seus ativos. Esses são pontos importantes, então, que nós vamos analisar a partir de uma análise fundamentalista. Então, você conseguiu perceber aqui que a análise fundamentalista, eu vou analisar cenário macroeconômico, vou analisar fundamentos da empresa para determinar o real valor daquela ação no mercado e saber se vale a pena investir ou não. Porém, essa análise é de longo prazo. Eu vou investir, mas preocupado se ao longo prazo, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, as ações dessa empresa elas tendem a se valorizar pensando que o mercado é eficiente, ou seja, a longo prazo, todas as distorções, as variações de preço que podem acontecer no curto prazo, que é algo que acontece hoje, por exemplo, neste cenário eleitoral, a longo prazo, ou seja, o mercado ele vai corrigir essas distorções e essa empresa ela vai crescer, vai criar, vai agregar valor no seu mercado. Porque o PIB cresce, porque seus indicadores financeiros melhoram, porque o seu setor está em crescimento e assim o investidor sabe que se ele aplicar hoje, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, por exemplo, ele vai ter um retorno significativo, tá? E essa é uma análise de longo prazo, também chamado de buy and hold, na qual eu vou aplicar pensando no longo prazo, tomando com base essas informações. Voltando ao quadro, existem 2 maneiras de a gente fazer essa análise fundamentalista. Eu tenho a top-down, que é de cima para baixo. Então, inicia-se por analisar variáveis macroeconômicas. Os analistas que defendem aqui tal metodologia acreditam que a bolsa ela vai se mover no longo prazo nesse sentido. Então, são as variáveis macroeconômicas que vão refletir o comportamento na economia. Análise do setor, ou seja, identificação de situações que podem influenciar no setor na qual aquela empresa pertence e análise dos fundamentos da empresa, ou seja, a análise dos dados financeiros. Então, eu começo pela economia, passo pelo setor e termino com os dados financeiros. Ou eu posso também fazer uma análise bottom-up, que significa de baixo para cima. Que aqui nós vamos analisar primeiro os comportamentos, as perspectivas dos fundamentos da empresa. Ou seja, a receita da empresa está crescendo, a empresa é lucrativa, a empresa tem uma posição de mercado forte, ela é capaz de pagar suas dívidas, tem liquidez, quais são seus investimentos, perspectivas. A partir disso, eu vou para uma análise setorial, vou analisar o setor da empresa, o segmento, tendências do mercado. E aí eu chego numa análise mais macroeconômica, onde eu já vou analisar eu vou analisar então já o segmento macro, ou seja, eu vou analisar a taxa de juros, vou analisar PIB, eu vou analisar o governo, vou analisar contas externas, eu vou analisar o investimento e assim eu consigo ter uma ideia do crescimento, da potencialidade dessa ação dessa empresa. Bom, a análise fundamentalista, então, ela informa o valor real da empresa naquele momento. Se o preço de mercado estiver menor, o investidor deverá comprar, pois a tendência é que a ação aumentará de valor no futuro.
Ou seja, depois de fazer toda essa análise macro, setorial, dos dados financeiros, a gente chegou na conclusão que o valor real da empresa naquele momento está abaixo do que ela realmente pode chegar. Então eu posso comprar, que eu tenho dados que me garantem que no futuro essas ações vão subir. Agora, caso o valor de mercado dessa ação esteja maior que o valor intrínseco, ou seja, esse valor real dessa ação, o investidor deverá vender seus títulos, pois a tendência é que esse título vai se desvalorizar. Então, basicamente, essa é a ideia. A partir de análise de fundamentos macroeconômicos, fundamentos econômicos, fundamentos dos setores, a gente possa fazer essa análise e calcular esse valor intrínseco. Como é feita essa análise, professor? Olha, os investidores utilizam algumas técnicas, algumas regressões econométricas, utilizam algumas formas, inclusive Benjamin Graham, ele chegou a algumas análises, ele chegou a formular uma equação para fazer esse cálculo, né? Mas o meu objetivo aqui não seria nem tanto demonstrar como são feitos esses cálculos, logo que no mercado, corretoras e bancos, eles costumam divulgar essas informações. Então é muito comum a gente entrar em sites de corretoras, em sites de bancos que trabalham com o mercado de ações, e eles divulgarem o preço-alvo, o preço justo. Então sempre quando você analisar o mercado e falar assim, olha, o preço-alvo, o preço justo de tal ação é tanto, significa o quê? Que o valor intrínseco que aqueles analistas chegaram para aquela ação é aquele valor. Como, por exemplo, que eu citei da Petrobras. Hoje ela está cotada em torno de R$19. Mas pode ser que amanhã chegue um analista lá do Banco Itaú e fale, olha, o valor justo da ação da Petrobras é R$30, dados os dados macroeconômicos, tendência de crescimento do Brasil nos próximos anos, do setor de petróleo, a recuperação da Petrobras após as crises que ela passou. Então ele vai pegar esses dados e informações e vai projetar, olha, o preço justo dela é chegar a 30. Aí você vai pensar, pô, então ela está 19 hoje, ela pode chegar a 30, então eu vou comprar que eu posso ganhar R$11 por ação. Olha, isso é uma análise fundamentalista. Vai acontecer? A gente não sabe, mas é uma projeção, é uma perspectiva com base em dados financeiros, econômicos e projeções da economia. E assim você consegue comprar essas ações pensando no futuro. Obviamente que essa é uma operação de longo prazo, ou seja, numa análise fundamentalista eu não penso em ganhar dinheiro comprando hoje e vendendo amanhã. Isso é uma operação de day trader, na qual nós vamos usar a análise gráfica, que é o próximo passo que eu vou te explicar na SP2. Porém, o que você tem que ficar claro é, se eu quero investir em bolsa, com ganhos a longo prazo, 2, 3, 4, 5 anos, eu posso utilizar dessa possibilidade, analisar os fundamentos da empresa, econômicos, eu posso fazer uma análise dos seus dados financeiros, da economia, e aí sim eu posso fazer essa projeção de longo prazo e ganhar na valorização dessas ações ao longo do tempo. Tudo bem? Dada essa contextualização, espero que você tenha entendido, vamos resolver a primeira situação problema. A análise fundamentalista se baseia em 3 pontos importantes, então a gente observa que quando a gente vai fazer essa análise, precisamos analisar as demonstrações financeiras passadas, a situação atual da economia e estimativas futuros e grau de confiança do investidor. Por quê? Bons lucros futuros aumentam o valor da empresa e isso faz com que as ações aumentem. Ter uma empresa que tenha projeções futuras de investimento também é importante e quando o investidor acredita que essa empresa, que essa economia tem uma boa perspectiva, obviamente que isso vai se refletir no preço das ações. A análise fundamentalista também vai considerar os lucros esperados em períodos futuros, fontes de captação de recursos para financiamentos utilizados e investimentos realizados. Ou seja, se é uma empresa que capta recursos para fazer investimentos, uma empresa que se preocupa no processo de realização de novos investimentos, uma empresa que vai buscar competitividade a longo prazo e assim me dá segurança de investir nessas ações. É importante ressaltar que é preciso combinar análise fundamentalista com outros tipos de análise para que se possa tomar uma decisão ótima. Essa também é uma outra possibilidade, logo se você quiser fazer um investimento mais seguro.
É importante ressaltar que é preciso combinar, então, com outros tipos de análise para que se possa tomar uma decisão ótima nos investimentos com valores mobiliários. Porém, na prática, analistas experientes utilizam a análise fundamentalista para escolher ações para investimento ou venda, enquanto essa análise técnica que eu vou apresentar agora, para determinar o momento mais favorável das negociações, o momento mais favorável para a compra ou para a venda. Mas essa análise fundamentalista ela é uma das mais utilizadas, principalmente para investimentos a longo prazo, e muitos investidores milionários hoje no mundo ficaram ricos investindo em ações, fazendo esse tipo de análise fundamentalista. Muito bem, resolvemos a primeira SP, vamos a um vídeo e já volto na segunda situação problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, vamos ao quadro conhecer a segunda situação problema. A equipe do Sr. Manuel leu o relatório apresentado para análise fundamentalista e assim perceberam que não se aconselha a utilização da análise fundamentalista como o único método que a análise gráfica vem a complementar. Então, nós vamos também conhecer uma segunda possibilidade. Por isso, foi solicitado agora que você elaborasse um relatório que apresentasse a conceituação e funcionalidade da análise gráfica. Qual a diferença dessa análise gráfica para a análise fundamentalista? Como eu falei, na análise fundamentalista, nós temos uma visão de longo prazo. Nessa análise que eu vou te apresentar, que é essa análise gráfica, ou análise técnica, mesma coisa, ela já tem uma visão de curto prazo, para quem trabalha principalmente com day trade, ou seja, compra e venda de ações a curto prazo. Tudo bem? Primeiramente, o que é análise técnica? Começamos nosso assunto dizendo que análise técnica e análise gráfica são o mesmo tipo de análise, apenas com nomenclaturas diferentes. Então, você pode ouvir o termo análise técnica ou análise gráfica. Porém, ela é a mesma coisa, somente com nomenclaturas diferentes. Segundo Pinheiro, podemos conceituar a análise técnica como um estudo de movimentos, presta atenção, passados dos preços e dos volumes de negociação de ativos financeiros, com o objetivo de fazer, olha só, previsões sobre comportamento futuro de preço. Olha só, então essa análise se baseia na premissa de que os preços de uma negociação futura são fortemente dependentes de preços de negociações passadas, sendo possível assim prever tendências de preço de ações. Então essa análise ela segue o conceito de que variações de preço de mercado são dependentes de variações passadas, refletindo no retorno sobre investimento de qualquer ativo, principalmente no futuro. Ah, professor, mas aquelas informações fundamentalistas que a gente viu, do dado econômico, a questão da análise financeira, para quem trabalha com esse tipo de análise técnica, observando somente o preço da ação, ele vem dizer que o preço da ação já é o valor intrínseco. Então, questões de análise financeira, de balanço, análise econômica de setor, não precisa. Já está todo esse valor presente naquele preço da ação. Toda a informação, então, complementar da empresa já está embutido no preço, então eu não preciso fazer esse tipo de análise fundamentalista. Essa é a ideia. Voltando ao quadro, segundo Pinheiro, então, se afirma que a análise técnica parte de 3 princípios importantes. Quais são esses princípios? Primeiro,
A ação do mercado, ela reflete todos os fatores envolvidos neste. Foi isso que eu acabei de explicar. Por isso, a análise gráfica desse valor é tudo que se necessita para prever tendência, sem importar a causa disso, se existe um fator econômico, se existe um fator de mercado, se existe algum fator que vai influenciar esse preço. Nosso objetivo aqui não é compreender a causa, mas sim analisar o comportamento do preço passado para se prever uma tendência futura, nada mais do que isso. Então, os preços, segundo essa análise, se movimentam em tendências, tudo bem? O conceito de tendências é de grande importância, pois o propósito da análise técnica é identificar a direção que se movem os preços para tentar assumir o quê? Posições no começo da tendência. Como assim, professor? Olha, a tendência ela pode ser de alta e podemos ter a tendência de baixa. Qual que é a posição? Se eu tenho aqui, nesse momento, uma ação a um preço de R$10, eu posso comprar essa ação aqui, fazer uma compra. Por quê? Porque eu acredito que ela vai ter uma tendência de alta e ela pode chegar aqui, por exemplo, a R$18. É uma posição de compra que eu assumo para navegar nessa tendência de alta. Porém, eu posso entender que quando essa ação chegar aos R$18, eu acredito que ela vai ser corrigida ao preço de mercado e ela vai ter uma tendência de baixa, que ela vai voltar aos R$10. Então, eu tenho que entender que quando ela chegar nesse preço, eu preciso vendê-la para que eu não acabe perdendo este valor, tudo bem? Então, eu tenho que assumir uma posição de venda. Eu tenho que vender essa ação aqui a R$18, porque eu acredito que agora vai ter uma tendência de baixa. Basicamente, esse é o conceito. E ele vem dizer também que o futuro ele vai refletir o passado. A ideia é o seguinte, a história se repete. O investidor tende a reagir de forma similar às situações anteriores. Ou seja, fala-se que o mercado de ações é formado por seres humanos e que os seres humanos têm por natureza seguir alguns padrões de comportamento, se comportar de acordo com tendências. Assim, a análise técnica tenta identificar padrões e tendências no comportamento dos compradores e vendedores para entender qual é o cenário, então, mais provável para o futuro próximo, baseando-se nessa ideia de tendência. Então, basicamente, é você analisar os preços do passado para compreender o futuro, preços dos futuros. Quando a gente faz essa análise, é importante que a gente entenda duas teorias, teoria de Dow e teoria de Elliott. Vamos primeiro entender a teoria de Dow. A teoria de Dow acredita que as tendências apresentam comportamento de acordo com a velocidade da, olha só, disseminação de informações relevantes para a sua formação. Cada tendência é formada pelas etapas de tendências de alta ou de baixa. Então, Dow ele vem dizer que a tendência, seja de crescimento ou de baixa, ela vai acontecer de acordo com a velocidade que as informações são colocadas no mercado. E que a maneira que isso acontecer vai determinar a velocidade desse crescimento, dessa tendência, se é de alta ou de baixa. Para isso, ele diz que existem essas fases. Por exemplo, na tendência de alta, ele fala que um mercado ele vai passar por três fases distintas. Primeiro, vai ter o quê? A acumulação. É o primeiro momento na qual os investidores começam a adquirir lotes de ações. Compram ações desde pessoas bem informadas, com as movimentações de mercado, aqueles com poucas informações. Nessa fase de acumulação, segundo ele, é o melhor momento para comprar as ações. Nessa fase, aumenta as ordens de compra, ocasionando o quê? Alta de preço e o volume de negócio, uma clara tendência de alta de uma determinada ação. Depois vamos ter a participação pública. Ou seja, o mercado ele começa a assimilar os fatores positivos e o público, em geral, começa a comprar as ações dessa empresa. Acontece o quê? Uma aceleração mais acentuada do movimento e a pressão compradora aumenta bastante e os preços
sobe, lei da oferta e da procura. É o ponto onde a maior parte dos investidores, seguidores de tendência, começam a comprar o ativo. Aí o preço engrena, o preço aumenta, temos altas significativas aqui. E depois nós temos a distribuição. É quando os jornais começam a escrever sobre o vigoroso aumento dos ganhos, por exemplo, na bolsa de determinada empresa, e o volume dessas operações começam a aumentar e a participação pública torna-se ainda maior. E é neste momento que os investidores que entraram no ativo na fase de acumulação começam a se desfazer das suas posições, aí eles embolsam lucro e começam a ter uma tendência de baixa. Então, praticamente, a gente tem uma tendência de alta dada pela acumulação, onde você faz a compra, chega no momento de participação pública, onde todos começam a comprar, e chega no processo de distribuição, ou seja, no ápice. Quem comprou na acumulação começa a vender e aí ele realiza o lucro. Se ele comprou a 10, ele acaba vendendo a 20 aqui. E o que acontece? Lei da oferta e da procura, muita gente sai, as ações começam a despencar. Essa, então, é uma possibilidade de análise na qual nós temos para essas ideias de Dow. Ou seja, a velocidade na qual as informações são distribuídas e assim os investidores imaginam qual o momento certo de comprar e vender. Outra possibilidade é a gente analisar a teoria de Elliott. Isso que eu quero apresentar para você. Essa teoria trabalha com o princípio aqui das ondas, observando que o mercado segue determinados tipos de comportamentos identificados em formas de padrões ou figuras. É a análise técnica direcionada aqui para as imagens, para as figuras, para os ciclos. Você vai entender melhor aqui nessa figura. Isso aqui é um gráfico com as ondas da teoria de Elliott e podemos perceber que os pontos 1, 3, 5 e B mostram o quê? Finais de tendência de altas e inícios de tendência de baixa. Enquanto os pontos 2, 4, A e C apresentam o inverso, ou seja, o início de tendência de alta e final de tendência de baixa. Olha só, por exemplo, se eu compro uma ação aqui a R$10, ela vai ter, ao longo do tempo, uma tendência primária de crescimento. Porém, ela vai chegar, por exemplo, aqui a R$12. E ela vai voltar depois a R$11. Entre R$12, que seria aqui no ponto 1, até R$11, que seria o ponto 2, a gente chama de correção. Ou seja, você tem um comportamento de crescimento, depois as ações caem. Porém, o que os analistas técnicos eles analisam? Pô, será que essa ação vai aumentar de novo? Aí ela começa uma nova tendência de crescimento, aqui é um crescimento secundário. Ela sai de 12 e chega a 14. Quando ela chega a 14, ela tem uma nova correção. Quando ela faz essa nova correção, ela chega a R$13. Chegando a R$13, ela vai apresentar um novo crescimento secundário, chegando até o topo. Vamos supor que aqui seja R$17 em 5. Então, você percebe que a ação ela cresce de 10 a 17, só que ao longo desse crescimento ela vai sofrendo correções. Isso são ciclos, tudo bem? Então, a análise técnica, qual que é o objetivo? É entender qual é o momento que ela vai cair e qual é o momento que ela vai subir. E os analistas ficam um dia inteiro tentando prever esses movimentos de alta e de baixa. E aí surgem alguns tipos de gráfico. Para que as teorias de Dow e Elliott sejam realizadas, as análises de gráficos facilitam as interpretações e constituem pilares de análise técnica. Daí surge o nome de análise gráfica como sinônimo também de análise técnica. Aí surgem alguns tipos de gráficos. Nós temos os gráficos de linhas, que consiste na representação das cotações em intervalos de tempo regulares, unidas por linhas retas. Então, registra a oscilação do preço do mercado de uma ação ao longo do período analisado e os preços são representados normalmente no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. Normalmente, o tempo contra o preço da ação. Então, a gente consegue analisar aqui que nós temos tendências de crescimento, porém, a gente tem períodos de correções. Esses períodos de correções aqui
é que os analistas costumam, então, comprar a ação para surfar numa tendência de alta ou momento de topo. Ele procura identificar para vender a ação e não incorrer no prejuízo, como a gente pode analisar neste gráfico, que foi uma clara tendência de alta, mas com correções ao longo do seu crescimento. Nós também temos o gráfico de volume. O que seria o gráfico de volume? Consideramos volume como valor monetário total, o número de ações negociadas em determinado período. Então, esse gráfico de volume também utiliza dois eixos para sua construção, sendo que o eixo vertical apresenta o volume e o eixo horizontal o tempo. Cada período será representado aqui por uma coluna. Isso é menos usado. E nós temos o gráfico que é o mais utilizado, que é o gráfico de candlesticks. Candlestick é uma representação gráfica do que ocorreu com o preço de um ativo no decorrer de um determinado período. Candlesticks ele pode representar também o que aconteceu no decorrer de um mês, de uma semana ou em minutos. Então, basicamente, um candle ele vai ter essa representação aqui, olha. Ele tem esta representação. E ele vai falar aqui que o comportamento de uma ação, ela vai ter esse formato durante um determinado período. Nós temos o corpo, aqui, nós temos a sombra inferior. Nessa sombra inferior está aqui o mínimo do preço daquele dia. Nós temos a sombra superior, aqui nós temos a máxima, o preço máximo negociado nesse dia. Aqui nós temos o preço de abertura dessa ação no mercado e aqui nós temos o preço de fechamento da ação naquele dia, tudo bem? Aqui é para o caso de uma ação que teve um processo de crescimento. Então, normalmente elas são verde. O que é verde aqui? É quando é um candle de crescimento. Ou ela pode ser vermelha, quando é um candle de baixa. Quando é um candle de baixa, aí muda, tá? Aqui vai ser o preço de fechamento e aqui vai ser o preço de abertura, quando é um candle de baixa. Um candle de baixa, ele vai ser vermelho. Um candle de alta, ele vai ser verde. E ele pode representar, por exemplo, aqui, como foi a negociação de uma ação em um dia, de um mês, por exemplo, ou de uma semana. E esses gráficos, eles são construídos, são dos mais utilizados aqui no mercado de ações. Basicamente, então, esses são os tipos de análise gráfica que os traders costumam fazer. E eles fazem esses tipos de análise para prever comportamentos de curto prazo. Então, essa análise técnica, ela é utilizada por traders que querem comprar e vender ações em um curto período de tempo. Entre comprar hoje e vender amanhã, vender em uma semana, ou até mesmo em segundos. Comprar agora para vender no minuto seguinte e ganhar na diferença de preço. Por isso eles utilizam essa análise e assim eles conseguem entender o comportamento passado e identificar o comportamento futuro. Muito bem, vamos então resolver essa segunda situação problema. A análise técnica parte de 3 princípios. A ação do mercado reflete todos os fatores envolvidos neste, sejam eles fundamentalistas, econômicos, psicológicos ou políticos, que possam influir no preço de uma ação e já se encontram refletidos aqui em seu preço. Os preços se movimentam em tendências. O conceito de tendência é de grande importância, pois o propósito da análise técnica é identificar a direção para a qual se movem os preços a fim de tentar assumir posições no começo de tendência. O futuro reflete o passado. Assim, a história se repete e o investidor tende a reagir de forma similar às situações anteriores. Existem 2 teorias para prever tendências de mercado de capitais, as teorias de Down e a de Elliott, que nós estudamos e analisamos. Muito bem, terminamos mais uma SP, vamos para um vídeo e daqui a pouco estarei de volta com a terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais!
Muito bem, vamos ao quadro para a terceira situação problema. O senhor Manuel ficou muito satisfeito com o seu trabalho e até agora já pode administrar a empresa com foco em melhorias que resultam em valorização das ações da empresa. Ele leu sobre derivativos e aprendeu que são instrumentos para proteção de risco. Por isso, considerou muito importante que uma empresa conheça sobre os assuntos e solicitou que você elabore um relatório com a conceituação de derivativos, pois faz parte das melhorias administrativas que tem pensado. Por isso, a partir de agora, então, nós vamos falar de derivativos, um tema importante, na qual nós já discutimos em períodos anteriores, mas agora vamos analisar derivativos pensando que é a sua principal utilidade a proteção para contratos. O que são derivativos? São contratos em que seus preços são ligados a outros ativos, que poderão ser além de ações, moedas, produtos agrícolas ou índices. Então, em outras palavras, derivativos vão estar relacionados aqui o seu valor dado a um ativo subjacente, que pode ser moeda, pode ser um commodity ou mesmo ação. Então, na prática, o valor dos derivativos depende do valor do ativo de referência negociado no mercado à vista. E os derivativos existem pela necessidade de negociação antecipada para diminuir as incertezas de variação de preços. Então, os derivativos, eles são destinados às pessoas que possuem recebimento ou pagamento em moeda estrangeira, que trabalham com importação e exportação, que estejam expostos a oscilações de preços no mercado financeiros. E quais são os benefícios de se trabalhar com derivativo, professor? Diminuir riscos de mercado, eliminar incertezas de pagamentos e recebimentos futuros e vai possibilitar uma melhor projeção de fluxo de caixa do investidor. E ele é muito utilizado em alguns mercados específicos. Um deles é o mercado futuro. Bom, ocorre a negociação de contrato futuro, é um contrato a termo, porém padronizado. A Bovespa especifica o ativo, o volume e o vencimento. Assim, negociam-se apenas preço e quantidade. Olha só, são negociados derivativos no mercado futuro. Derivativos estes que derivam de um ativo objeto. Por que isso é importante? Porque são negociados contratos, tudo bem? E nós vamos falar que esses contratos, eles vão se relacionar, por exemplo, a uma commodity, como a soja, a carne, o minério de ferro ou uma ação. Qual que é o objetivo de um contrato futuro? É se proteger de possíveis oscilações no mercado. E isso nós chamamos de hedge. Tudo bem? Hedge são estratégias estabelecidas e investidores para a gestão de riscos em ativos financeiros com o objetivo de cobertura para prováveis perdas provenientes das oscilações no preço de mercadorias, a taxa de câmbio ou ações. Então, você pode comprar contratos futuros ou vender contratos futuros fazendo operações de hedge. Operações de hedge são operações na qual você faz proteção. Por exemplo, imagina que você tem uma indústria de fabricação de bolo, que você vende bolos para um supermercado e esse supermercado te pediu uma demanda volumosa para daqui a 6 meses que você deve entregar. E já fixou um preço que ele vai pagar por cada unidade de bolo. Qual é o risco que você corre em fechar esse contrato? Bom, por um lado você vai pensar, pô, vou fazer uma grande venda, porque vai ser uma compra gigantesca, que eu nunca fiz, vai ser bom para minha empresa. Porém, o risco que eu tenho é, se o preço é definido agora, será que o preço, por exemplo, seja um bolo de milho, será que o preço do milho daqui a 5 meses, que será quando eu vou fabricar esse bolo, vai estar o mesmo preço do milho hoje? Se esse preço do milho subir, quando eu for fabricar, talvez o custo de produzir esse bolo de milho seja tão alto que o preço que eu fiz o acordo hoje com o supermercado não seja o suficiente
para me dar lucro e aí eu posso perder. Então, o que eu posso? Eu posso fazer uma compra de contrato futuro de milho. Ou seja, eu vou lá junto a esse mercado, eu faço a compra de milho, lá da quantidade de milho que eu vou precisar, só que eu já faço a compra com o preço de hoje. Só que eu só posso, talvez, receber no futuro esse milho. Só que eu vou garantir o preço de hoje, para que daqui a 5 meses eu não tenha o risco de ter um aumento do preço do milho e assim eu não conseguir ter lucro com essa venda. Isso é compra de contrato futuro, tudo bem? Isso é um exemplo. Ou eu posso fazer a venda de contrato futuro com operação de hedge. Essa operação de hedge que eu estou explicando, eu expliquei para o milho. É para me proteger de oscilações do preço. Por exemplo, imagine que você é um vendedor, você é um fazendeiro e você produz soja. E você vê que o custo para produzir uma saca de soja é de R$15. E você vai analisar que para no meio do ano que vem, uma saca de soja no mercado futuro está cotada a R$22, por exemplo. Aí você pensa, pô, se eu produzir hoje para vender lá para o meio do ano que vem, eu vou ganhar R$7 por saca. Mas quem me garante que lá no meio do ano que vem vai estar realmente o preço de R$22? Hoje o mercado futuro me fala que é 2. Então eu posso mudar. O que eu posso fazer? Vender um contrato futuro. Essa venda de contrato futuro, eu vou vender esse contrato de soja a um preço de R$22 e alguém vai comprar esse contrato. Então lá no meio do ano que vem, eu vou entregar essa soja ao preço de R$22 acordado hoje. Isso é uma venda de contrato futuro. Eu ainda vou produzir a soja. Você ainda vai produzir a soja. Mas você já vai entregar a R$22. Tudo bem? Lá no futuro. Isso é um contrato futuro porque vai que o preço da soja cai para 15. Aí você não teria lucro. Mas como você vendeu um contrato futuro na qual a pessoa vai pagar 22, você fez uma operação de hedge e você fez uma proteção a devidas oscilações que pode acontecer. Voltando ao quadro, dando continuidade, nós temos o mercado a termo, que é um mercado em que as partes firmam um contrato de compra ou venda para um ativo objeto e um mercado de balcão organizado. No contrato, todas as especificações que irão reger a operação a termo, tais como quantidade do ativo objeto, seu valor e também prazo de seu vencimento e outros. Aqui acontece como, por exemplo, no mercado de ações, eu já até expliquei isso na primeira aula, ou seja, tem uma ação que eu desejo comprar, você quer vender, a gente faz um contrato bilateral e nesse contrato bilateral a gente firma um acordo na qual, por exemplo, daqui a 30 dias eu vou comprar as suas ações a um preço estabelecido hoje. Eu tenho o mercado de opções, uma opção é um tipo de derivativo que confere ao investidor o direito de comprar ou vender uma quantidade predeterminada de um ativo objeto a um preço fixo. Então, opções são derivativos por meio contratual, seguram o direito de comprar ou vender ações, moedas ou outro tipo de bem em uma data específica e por um preço pré-definido. Ou seja, uma das partes pode fazer a negociação pelo valor estipulado, assim que o ativo vencer, enquanto a contraparte deve pagar a quantia prevista ao término do contrato. As opções são formadas por opções de compra, chamado de call, onde eu tenho um direito de compra, ou seja, o comprador ele paga um prêmio antecipado ao vendedor pelo direito de comprar um ativo em data futura a um preço previamente combinado. No vencimento, o comprador deverá tomar a decisão de compra ou não do ativo. No entanto, o vendedor ele deverá vender o ativo pelo preço combinado. E a opção de venda, chamado de put. Eu tenho o direito de vender. Ou seja, são derivativos que dão você o direito, mas não a obrigação de vender um ativo em uma data futura por um preço combinado. Basicamente, esse é o mercado de opções. Eu compro o direito de comprar ou vender um derivativo, como por exemplo uma ação. Basicamente, então, esse mercado ele possui o lançador, que assume a obrigação de comprar ou vender uma determinada quantidade de ação objeto a um preço fixado. Nós temos o titular, é quem vai comprar essa ação. Nós temos a ação objeto, ação a ser comprada ou vendida. Nós temos o dia do exercício, que é o dia do vencimento. Preço de exercício, preço pela qual a opção será exercida.
E o prêmio, preço da opção no lançamento ou durante o prazo. Ainda sobre a opção, você deve saber que existem duas modalidades. Uma modalidade se chama americana, sendo que o titular ele poderá exercer seu direito a qualquer momento até o vencimento, ou seja, o comprador poderá adquirir o ativo desde a data de negociação até seu vencimento, ou pode ser europeia, ou seja, sendo que o titular só poderá exercer seu direito no vencimento da opção. No Brasil, na BMF Bovespa, negocia apenas opções de compra americanas e opções de venda europeias. Muito bem, então aqui a gente conseguiu entender quais são as modalidades de derivativos na qual nós podemos trabalhar, principalmente mercado futuro, a termo e de opções. Vamos resolver essa situação, problema no quadro. Conceito de derivativos, contratos em que seus preços são ligados a outros ativos. Esses ativos poderão ser, além de ações, moedas, produtos agrícolas ou índices, e sabemos que os derivativos são utilizados principalmente para proteções, ou seja, operações de hedge. São negociados em bolsas de mercadoria futuras, na BMF no Brasil e BMF Bovespa, e seus contratos, além de contratos a termos, contratos futuros, podem ser swap ou de opções. Os participantes do mercado de derivativos são definidos como o hedge, que eu expliquei, participante que atua para se proteger da incerteza em relação ao preço futuro de um ativo, especulador, participante que aposta em uma tendência futura para o preço de um ativo. Por exemplo, em operações a termo, quando eu faço operação a termo em um contrato bilateral, estou esperando o quê? Estou esperando uma valorização, ou de opções, na qual também posso comprar um direito esperando uma valorização daquele ativo. Eu estou especulando. E o arbitrador, ele opera simultaneamente em 2 ou até mais mercados na busca de se aproveitar distorções no preço de um ativo. Essa também é uma possibilidade na qual nós chamamos de arbitragem. A arbitragem também é uma possibilidade na qual existe neste mercado, onde muitas vezes o investidor, ele, por exemplo, ele percebe que a saca de café no mercado futuro é de R$70 e no mercado à vista está a 60. Então ele pode comprar no mercado à vista esse café a R$60 e vender lá na frente no mercado futuro a 70 e ganhar nesses R$10 aí de diferença. Também é uma outra possibilidade, arbitragem. Você compra mais barato e vende mais caro, sabendo que existe uma demanda, uma distorção de preço ali. Para quem já é mais, vamos dizer assim, experiente no mercado, usa essa possibilidade. Muito bem, vamos no vídeo, já eu volto com a quarta SP. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Muito bem, vamos ao quadro para a quarta situação problema. Bom, agora nós vamos falar sobre uma outra situação. A gestão da empresa Barbatana solicitou que você lhe apresente os conceitos de governança corporativa e sua contextualização com o mercado de capitais. Eles desejam saber o que devem fazer para atingir altos níveis de governança corporativa e, com isso, tornar as ações de sua empresa mais desejada, resultando em maior liquidez e aumento de preços. Para isso, então, vamos definir governança corporativa. Podemos entender governança corporativa como controle,
administrativo, na qual cada empresa possui sua estrutura, cada um com suas características, mas com objetivos semelhantes. Então, o assunto aqui, governança corporativa, está relacionado diretamente à transparência que se utilizam aqui de diversos mecanismos internos e externos que permitem a realização do monitoramento, do controle e dar maior níveis de segurança aos investidores no mercado de capitais. Ou seja, aqui é a maneira na qual a empresa ela é monitorada, envolvendo a relação entre acionistas, conselhos de administração, diretoria, ou seja, está relacionada à gestão da empresa, porque o acionista, ao investir, ele está preocupado com a gestão da organização. Níveis de governança corporativa significa que é uma empresa comprometida com a gestão, na qual ela tem eficiência nos seus processos administrativos, tomadas de decisões, transparência, equidade, relacionamento social, ambiental. Uma empresa que realmente seja bem administrada em termos econômicos, em termos financeiros, em termos de processos, em termos de transparência, em termos de mercado, de investimento. Isso é governança corporativa, uma empresa que busca a excelência na administração. É como tudo que você está estudando na sua faculdade de administração, uma empresa que realmente implementa de uma maneira correta, organizada e criativa os processos de gestão. Voltando ao quadro, no Brasil, a atenção às práticas de governança corporativa e maior necessidade de transparência nas informações para os stakeholders, que são os stakeholders, todos aqueles que se relacionam de uma maneira ou outra com a organização, como um acionista, cliente, fornecedor, acionistas, principalmente investidores também, interessados em investir no mercado de capitais, e iniciou-se nos anos 90, a partir da abertura comercial. Foi um momento na qual o Brasil ele teve uma expansão, principalmente também no seu mercado de capitais. Aí nós temos o histórico da governança corporativa. Os órgãos normatizadores brasileiros e o governo, no sentido de melhorar a relação com investidores e demais interessados, criaram órgãos e legislação voltados para as práticas de governança corporativa. Agora faremos um breve histórico dos principais tópicos. Então, em 1995, surge o IBCG, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, para apresentar as melhores práticas de governança corporativa através de um código próprio. Em 1999, a CVM estabeleceu que fundos de pensão devem investir em empresas de capital aberto. Neste ano também foi lançado o Código de Autorregulação aí da Associação Nacional dos Bancos de Investimento. Em 2000, a BMF-Bovespa divulga e inicia um novo mercado. Parte da instituição, então, é destinada a empresas com práticas de governança corporativa. Novo mercado significa empresas com alta credibilidade no novo mercado, ou seja, credibilidade de sua gestão. Em 2002, a CVM lança uma cartilha sobre recomendações de governança corporativa. Ela lança uma norma que trata especificamente sobre política de divulgação de ato ou fato relevante. E aí um conjunto de entidades, de empresas começam a incorporar essas práticas. Em 2004, a CVM, através da resolução 3.198 de 2004, determinou a criação de comitês de auditoria para as instituições financeiras e assim começou a fiscalizar mais as empresas que utilizam práticas de governança corporativa. Bom, mostraremos as práticas e exigências para que a empresa se mantenha em determinado nível na BMF-Bovespa em termos de governança corporativa, na qual todos os níveis devem seguir as normas dos órgãos normatizadores e legislações vigentes no Brasil. Então, vou apresentar para você algumas práticas importantes. Nós temos o nível tradicional, que não exigirá o que apresentaremos, mas para que a empresa atinja os níveis 1, 2 e novo mercado, são os níveis na quais as empresas podem ser listadas. Então, todas as empresas no mercado de ações, elas são listadas de acordo com o nível de governança corporativa. Então, nós temos o nível 1 de governança, o nível 2 de governança e o novo mercado, que seria ali o extremo, o topo. Alguns pontos são exigidos. Primeiro, circulação de pelo menos 25% das ações da empresa
disponível ao público e que tais ações sejam pulverizadas, ou seja, que a empresa adote regras para a não concentração de ações, que muitos acionistas tenham essa possibilidades. Então, significa que uma empresa que queira estar no nível 1, 2 ou novo mercado, ela precisa ter um percentual mínimo de 25% de ações em circulações no mercado. A gente chama isso de free float, que se representa como uma exigência dos segmentos especiais da Bolsa. Não acumulação de cargos. O executivo principal ou diretor-presidente não poderá ser presidente do conselho, ou seja, quem dirige a empresa, ele não poderá assumir diversos cargos, a fim na qual você tenha equidade, uma gestão descentralizada, mais democrática. C. Reunião pública anual e calendário de eventos corporativos, existência de uma assembleia geral anual e de conhecimento público, também de outras reuniões, isso principalmente para aqueles que trabalham em novo mercado, na qual existem umas ações ordinárias e é onde os acionistas podem ter o direito a voto nas assembleias. Devem divulgar informações adicionais, nas quais mostram as políticas de negociações dos títulos e valores imobiliários e um código de conduta da empresa. E outro ponto importante que eu posso colocar aqui, que é a letra E, é direito a tag along. O que significa isso? Mecanismo de proteção a acionistas minoritários de uma companhia que garante a eles o direito de deixar uma sociedade caso o controle da companhia seja adquirido por um investidor que até então não fazia parte da empresa, para todas as ações. Tudo bem? Essa também é uma possibilidade que pode acontecer. Muito bem, vamos resolver a nossa quarta situação problema. Portanto, a governança corporativa não se resume a órgãos de monitoramento da gestão, como conselhos fiscais, auditorias internas e externas, mas envolve transparência de um processo de gestão, incluindo segurança de ativos, tecnologia e tudo que promova a coesão entre os objetivos da gestão da empresa e dos investidores, na qual os resultados produzidos são monitorados, os controles existentes permitem publicação de informações de qualidade que sejam confiáveis, tempestivas e fiéis aos fatos ocorridos, e sua publicação atenda aos interesses aqui dos investidores. A BMF-Bovespa dividiu seu ambiente em níveis para incentivar o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiros, de acordo com as práticas desenvolvidas em relação à governança corporativa, para que as instituições atinjam níveis de governança corporativa. Podem ser o nível básico, que é o nível tradicional, nível 1, nível 2 e o novo mercado. O nível novo mercado é o segmento mais alto, onde vai exigir os maiores níveis de governança corporativa no mercado. Muito bem, finalizamos mais uma situação problema. Vamos a um vídeo e já estarei de volta. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, chegamos aí na reta final de nossa aula. Para finalizar, eu trouxe um slide agora, provocando novas situações. Como a governança corporativa, ela poderá fomentar o mercado de valores imobiliários no Brasil, sabendo que é um tema recentemente, um tema até que novo.
Vamos aproveitar também, você faz a reflexão quanto a esse tema, se você puder mandar a sua contribuição. Caso você tiver alguma dúvida quanto a todos os conteúdos, bastante conteúdos da nossa aula de hoje, você pode mandar também a sua pergunta, eu vou deixar uns minutinhos, já eu volto então, tirando sua dúvida, fazendo um breve comentário sobre a governança corporativa e a gente finaliza a nossa aula. Olá, estamos de volta. Muito bem, agora a gente pode fazer um comentário daquilo que nós fizemos até agora, principalmente falando sobre essa provocando nova situação da governança corporativa. Olha, a governança corporativa ela é muito importante porque empresas que possuem altos níveis de governança corporativa são empresas mais valorizadas no mercado, são empresas mais transparentes e assim dá segurança ao investidor para realizações de investimentos e assim as ações dessa empresa no mercado ela tende a aumentar, principalmente porque ela tem compliance, porque é uma empresa que ela tem equidade, é uma empresa que tem transparência, é uma empresa que preza pela sua saúde financeira, pela sua saúde dos processos, e assim é uma empresa que ao longo do tempo ela pode se desenvolver. Por isso é muito interessante que a empresa se desenvolva aí a governança corporativa. Chegou algumas perguntas, uma pergunta que se relaciona bem interessante. Deve-se investir em empresas que pagam altos dividendos, porém não sólidas, ou buscar empresas que não têm uma política forte em dividendos, mas sólidas no mercado? Olha, para responder essa pergunta, ela é uma dúvida. Estou investidor, mas isso vai depender do seu objetivo como um investidor. Ou seja, se eu busco dividendos ou se eu busco valorização no mercado. Por exemplo, ações da Petrobras faziam 3 anos que não davam dividendos, que não distribuem dividendos aos seus acionistas, porém, nos últimos 2 anos, ela chegou a bater R$4 e chegou a 25 recentemente. Então, você poderia ganhar uma grande valorização no preço da ação. Porém, já tem empresas que não possuem valorização tão forte, mas possuem uma política de dividendos interessante. Ou seja, sempre, semestralmente ou anualmente, estão distribuindo dividendos para seus acionistas de uma maneira bem interessante, bem rentável, apesar da ação não se valorizar tanto no mercado como talvez poderia acontecer com outras empresas. Então, depende muito do seu objetivo, se é ganhar na valorização da ação ou se é ter uma renda extra advindo de dividendos, que é uma possibilidade também para muitos seguidores.
Bom, pessoal mandou uma contribuição que a governança corporativa passa segurança aos investidores e agrega valores ativos à empresa. Perfeito. E eu gostaria de finalizar a nossa aula a partir de agora, está dando o nosso tempo, falar que foi um prazer imenso estar aqui com você. Espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento nessa disciplina maravilhosa. Quanto à prova, não se preocupem, é uma prova que eu tenho certeza que não vai estar difícil para vocês. Assistam novamente as aulas, assistam e leiam um livro da nossa disciplina, é muito importante. O capítulo 1 e 3 são fundamentais, é a espinha dorsal da nossa disciplina, então é importante para a prova com o capítulo 1 e 3 aí na ponta da língua, porque são capítulos aí que, se você assimilar bem, você consegue aí entender todo o contexto. Eu tenho certeza que você consegue ir bem na prova, né? Lógico que você vai ter que estudar também capítulo 2 e 4 do livro também, mas é bem importante que a espinha dorsal da nossa disciplina você tenha compreendido bem que estão nessas duas unidades, tudo bem? Desejo a você ótimos estudos, vejo vocês lá no chat de atividade, sucesso, nos vemos na próxima, até mais!